Olá, crianças! Prontas para a nossa última lição deste ano de 2020? Mas antes de irmos para a nossa lição, a tia vai ensinar a vocês o versículo da nossa lição e fazer uma dinâmica que está para lá de especial. O versículo da nossa lição se encontra no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 13, parte B, que diz assim: Estou com vocês, diz o Senhor. Vendo como ele é fácil de aprender? Vamos repetir com a tia? Estou com vocês, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículo 13, parte B. A nossa dinâmica de hoje é um jogo, um quiz bíblico. Nele nós vamos fazer algumas perguntas para vocês relembrarem todos os profetas maiores e menores que estudamos no decorrer deste ano. Tanto as perguntas como as respostas, elas vão aparecer aí na telinha de vocês, ok? E vocês, quando aparecer a pergunta, vocês vão ter um tempinho para poder ver se vocês descobrem, sabem dizer qual é a resposta. Então, fiquem atentos e vamos lá para o nosso jogo? Pergunta número 1. Qual foi o profeta que anunciou a vinda de Jesus na terra muito antes de Jesus nascer? Se você respondeu que foi o profeta Isaías, você está de parabéns. Pergunta número 2. Qual profeta ficou conhecido como o profeta chorão? Se você respondeu para esta pergunta dizendo que foi o profeta Jeremias, você também está de parabéns. Pergunta número 3. Qual profeta teve uma visão de um vale de ossos secos? Se sua resposta foi o profeta Ezequiel, você está de parabéns, muito bem. Quarta pergunta. Qual profeta foi jogado dentro de uma cova de leões? Essa resposta eu acho que todo mundo acertou, né? Foi o profeta Daniel. Quinta pergunta. Qual profeta se casou com uma mulher infiel? Para aqueles que responderam que foi o profeta Oséias, vocês estão de parabéns. Sexta pergunta. Que profeta falou sobre o dia do Senhor logo depois da nação ter passado por uma terrível praga de gafanhotos? Se vocês responderam que foi o profeta Joel, vocês estão de nota 10. Sétima pergunta. Qual profeta era criador de gado e cultivador de sicômoras? Sicômoras era uma espécie de figo. Se vocês responderam que foi o profeta Amós, palmas para vocês. Oitava pergunta. Quem foi o profeta que desobedeceu a Deus, mas depois se arrependeu e pediu perdão? Se vocês estão pensando naquele profeta que foi engolido por um grande peixe, o profeta Jonas, vocês estão corretos. Nona pergunta. Qual profeta que atuou em Nínive depois de Jonas? Para quem lembrou aí que foi o profeta Naum, parabéns, viu? Décima pergunta. Qual profeta era um homem do campo, um profeta rural? Para aqueles que lembraram do profeta Miqueias, vocês estão de nota 10, crianças. 11ª pergunta. Qual profeta que seu nome significa servo do Senhor? A resposta para essa pergunta era o profeta Obadias. E agora nossa última pergunta. Quem foi o profeta que questionou a Deus? Para aqueles que responderam que foi o profeta Abacuque, vocês estão de nota 10. Agora, vamos para a nossa lição de hoje?
E aí, vocês conseguiram acertar o quiz? Eu espero que sim. Vocês lembram quem são os profetas maiores que nós estudamos? Vamos lá relembrar? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Hoje nós estudaremos mais 3 profetas menores. Vamos lá descobrir que profetas são esses? O nosso primeiro profeta se chama Ageu. O seu livro tem apenas 2 capítulos. Depois de Obadias, ele é o livro mais breve, mais curto. Segundo, mas seu principal ministério foi lá em Jerusalém, pregando para os cativos que haviam voltado para Jerusalém para a reconstrução do templo, que havia sido destruído por guerras. O rei Sírio da Pérsia permitiu que os judeus voltassem para sua terra para terminar a construção do templo. Então, vários judeus viajaram de volta para Jerusalém e começaram a construção do templo. Nós já vimos a reconstrução do templo em outra lição e vimos também que a construção do templo provocou uma reação nos povos vizinhos, não é? Esses povos temiam a força dos judeus, como os samaritanos, e eles conseguiram fazer com que a obra parasse, até o rei Dário se tornar rei da Pérsia. Depois de 14 anos das obras paradas, o profeta Ageu e o seu companheiro Zacarias incentivaram o povo para voltar com a construção do templo e 5 anos mais tarde o templo ficou concluído. A culpa da obra ter parado estava mais sobre os judeus, que estavam sem ação, do que nos povos vizinhos. E Ageu tinha a missão de despertar os judeus para a construção do templo. O profeta contou ao povo a razão do Senhor estar retendo as suas bênçãos e os desafiou a dar a Deus o primeiro lugar. Foi então que eles obedeceram ao Senhor e voltaram ao trabalho. Ageu chamou o povo para renovarem a sua coragem, a sua santidade de vida e a sua fé em Deus. O profeta fez o povo compreender que as situações ficam difíceis quando as pessoas colocam os seus interesses na frente dos de Deus. Se colocassem Deus em primeiro lugar, poderiam contar com a sua promessa de bênção. O segundo profeta que nós iremos ver hoje se chama Zacarias. Esse nome é familiar. Eu falei sobre Zacarias há pouco tempo, porque ele foi o companheiro de Ageu. Esse profeta nasceu numa família de sacerdotes lá na Babilônia, durante o cativeiro dos judeus. Como já foi dito, Ageu e Zacarias incentivaram o povo a construir o templo, a reconstruir o templo e voltarem com a verdadeira adoração a Deus. Então, o chamado de Zacarias foi praticamente o mesmo chamado que Ageu, só que ele explicou uma série de visões para o povo. Como, por exemplo, uma das visões mostra que uma mulher chamada Maldade é colocada dentro de um cesto e levada para longe por 2 mulheres com asas. Isso ilustra que não há lugar para a maldade entre o povo de Deus. Zacarias também incentivou o povo para deixar o seu egoísmo e o seu materialismo e aceitarem o Salvador que viria. Ele predisse muitos detalhes da vida terrena do Messias. Ele profetizou que o Messias entraria em Jerusalém como um rei pouco antes da sua morte. Previu também que ele seria vendido por 30 moedas de prata e seria transpassado na sua morte. A mensagem de Zacarias termina com uma promessa de que o Messias virá uma segunda vez e vai julgar e livrar finalmente para sempre o seu povo. Zacarias profere mais profecias sobre o Messias do que qualquer outro profeta. Quando Jesus veio ao mundo, cumpriu cada profecia de Zacarias. E também ele virá para cumprir as profecias da sua segunda vinda.
O nosso terceiro e último profeta se chama Malaquias. Acredita-se que Malaquias nasceu numa família de levitas lá em Zebulon. O seu nome significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. Malaquias, profeta de Deus, condenava os pecados do povo e alertava para o arrependimento. Nessa época, o sacerdote Esdras tinha incentivado a adoração no templo que havia sido reconstruído. Neemias tinha ajudado a reconstruir os muros de Jerusalém e, como governador, ajudou o povo a obedecer às leis de Deus. Mas apesar do povo ter voltado, ter reconstruído o templo e o muro, eles estavam desanimados, porque muitas palavras e profecias dos profetas ainda não haviam sido cumpridas, ou seja, ainda não tinham sido realizadas. Os judeus estavam duvidando do amor de Deus e não confiavam mais na justiça de Deus. O profeta Malaquias repreende essa dúvida que eles tinham quanto ao amor de Deus. Repreendeu também a infidelidade dos sacerdotes daquele tempo e também repreendeu a falta de fé do povo. O profeta pregava que somente através do arrependimento dos pecados cometidos é que eles experimentariam novamente as bênçãos de Deus. Malaquias explica que aqueles que honram o Senhor serão poupados quando ele vier julgar os povos. E o que nós podemos aprender com a vida desses três profetas de Deus? O primeiro profeta nos ensina que Deus, ele quer que nós venhamos dar prioridade à sua obra, ao reino de Deus, e ele vai suprir todas as nossas necessidades. Deus quer que nós sejamos obedientes, e mesmo quando estivermos desanimados, que nós possamos lembrar que ele está conosco. Qualquer situação exterior não é tão importante quanto a presença dele. O nosso segundo profeta, Zacarias, explica que o nosso trabalho não depende do nosso tamanho ou do tanto de habilidade que temos. Nosso sucesso depende somente de Deus que trabalha em nossas vidas. Jesus nos amou tanto que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. E Deus usou o profeta Zacarias para prever isso. O terceiro profeta, Malaquias, nos ensina que se nós honrarmos a Deus e contribuirmos para o seu trabalho, ele nos cobrirá de bênçãos, assim como ele cobre a terra de chuvas. Então é muitas bênçãos. E a última coisa que o profeta Malaquias tem a nos ensinar é que nós não devemos pensar que só vale a pena servir a Deus porque ele vai nos abençoar com coisas materiais. É sempre melhor servir a Deus de todo o coração e confiar nele. Como a tia explicou, essa é a nossa última lição desse ano. Então, para encerrar, a nossa atividade é que vocês façam uma oração a Deus, agradecendo a Ele por este ano. Que apesar das dificuldades, de tudo que a gente passou, o Senhor ele tem cuidado de cada um de nós e derramado sobre nós as suas misericórdias, não é? Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima!